Olá amigos, nós vamos dar continuidade ao primeiro vídeo onde nós estávamos falando sobre os falsos profetas, tá bom? No primeiro vídeo nós falamos sobre a voz da serpente e agora sim nós vamos falar diretamente sobre os falsos profetas e a sua pregação. Aqui no livro de Mateus capítulo 7, Mateus 7, no versículo 15, diz assim: Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Olha as palavras de Cristo. Acautelai-vos, cuidado, tome cuidado dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Vamos parar aqui. Pelos seus frutos os conhecereis. No final dessas séries, desses 3 vídeos, eu vou voltar falando sobre isso aqui. Pelos seus frutos os conhecereis. Agora, olha o detalhe dessa passagem aqui. Eles vêm disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Essa é a característica dos falsos profetas. Então, nós vamos falar sobre isso. Os falsos profetas. Primeiro, você que não me conhece ainda, eu sou o pastor Gilardo. Eu estive anos dentro da instituição universal e nós estamos falando dos bastidores, do que acontece por trás do altar. Sendo que nós tiramos esses 3 vídeos para falar sobre os falsos líderes, os falsos profetas, os falsos pastores. Aqui no livro de Jeremias, para a gente começar a falar sobre isso, Jeremias capítulo 23, no versículo 1, tá bom? Eu coloquei aqui algumas anotações para que a gente possa acompanhar na Bíblia. Jeremias capítulo 23, no versículo 1 ao versículo 3. Diz assim, vamos ler. Ai dos pastores! Ai dos pastores que destroem e dissipam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vos dispersaste das minhas ovelhas, e as afugentastes, e delas não cuidaste, mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Vamos continuar lendo aqui, tá bom? No mesmo capítulo 23, no versículo 13, diz assim, vamos continuar lendo. Nos profetas de Samaria, bem vi loucura. Profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda. Cometem adultérios, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, acerca dos profetas: eis que os alimentarei com absinto, e lhes darei a beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre a terra. Assim diz o Senhor,
dos exércitos. Não dei ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enche de vãs esperança. Fala de suas visões do coração, mas o que vem da boca do Senhor. Não o que vem da boca do Senhor. Aqui Deus está falando diretamente para os falsos profetas. Vamos continuar aqui. No versículo 21 de Jeremias, capítulo 23, versículo 21, diz assim: não mandei estes profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Você está vendo aí? Deus não os mandou, mas eles foram. Deus não falou com eles, mas eles foram e profetizaram. Diz assim, no versículo 25: tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isto? No coração dos profetas, que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do seu próprio coração. Olha o que Deus está falando dos falsos profetas. Vamos continuar aqui. Versículo 30. Diz assim: portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse. Eis que eu sou contra os profetas que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras, leviandades fazem errar o meu povo, porque eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Olha aqui para mim, gente. Deus está falando claramente dos falsos profetas. Eles falam em nome de Deus, mas Deus não os enviou, não os mandou. E você lembra, quando eu li agora há pouco, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 15, que a Bíblia diz que eles vêm disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Agora, abra sua Bíblia no livro de Amós. Amós capítulo 5. Olha só o que a Bíblia fala sobre os falsos profetas. Abre aí. Livro de Amós, no capítulo 5. Capítulo 5. No versículo 21. Olha o que Deus pensa das reuniões, dos cultos que são realizados nos dias de hoje. Porque tudo virou um comércio. Você vê que as pregações é direcionada à prática de comércios dentro da igreja. Tudo é direcionado a um comércio. Diz assim: aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. Olha o que Deus sente quando as pessoas se reúnem nas religiões, nos templos, para mercanizar a sua palavra. Olha o que ele diz mais: e ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrepito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes, contra o juízo, contra as águas,
e a justiça com o ribeiro perene. Olha aqui para mim, gente. Olha o que Deus pensa dos cultos que é realizado dentro das igrejas hoje. Ele diz que não tem prazer, que Ele não aceita os seus sacrifícios, as suas ofertas. Você sabe que a única vez que a gente lê na Bíblia que Cristo ele se revoltou, que Ele ficou indignado, foi quando estavam fazendo da casa de oração um lugar de comércio. Agora, use a sua cabeça. O que é que se tem feito hoje dentro das igrejas? Dentro das casas de oração? As igrejas têm virado verdadeiros comércios. Porque o que se predomina dentro das instituições, quem domina são os falsos profetas, que têm deixado de pregar o verdadeiro evangelho para pregar o evangelho falso, de mentira. E você vê que a Bíblia diz que eles vêm disfarçados de ovelhas. É por isso que muita gente é enganada. Porque o falso profeta, ele tem a aparência de um verdadeiro profeta. Ele fala de Deus, mas por dentro são lobos enganadores. E é isso o que realmente tem acontecido dentro das igrejas. Os falsos profetas têm se levantado, deturpado totalmente a origem do Evangelho, para que eles falem de sonhos, de profecias, de ilusões, de mentiras, que Deus não mandou eles falarem, mas eles estão falando dos seus próprios sonhos, das suas próprias ilusões, das suas mentiras. E tudo isso é para que haja comércio dentro da igreja. E você vê, gente, que tudo vira em torno de dinheiro. Olha os falsos profetas. Tudo que é feito dentro da igreja entra dinheiro. Qualquer coisa que a pessoa queira alcançar diante de Deus, ela tem que sacrificar, ela tem que dar. Porque toda mensagem, toda pregação do falso profeta, ele está visando exatamente isso. Aquilo que o povo da igreja tem. Aquilo que eles têm para oferecer. E a Bíblia é bem clara, está falando bem claro. Deus não mandou, Deus não enviou. Eles foram correndo. Deus não mandou eles falarem, mas eles profetizaram as suas ilusões, as suas fantasias. E diz mais, aqui no livro de Miqueias, vamos abrir sua Bíblia. No livro de Miqueias, fala algo muito importante aqui. Livro de Miqueias, no capítulo 3. Vamos abrir a Bíblia aí. Capítulo 3 do livro de Miqueias. Deus falando sobre os falsos profetas. Abre aí, Miqueias capítulo 3, no versículo 1. Está falando aqui diretamente dos profetas da prosperidade. Os profetas da prosperidade são aqueles que Deus não mandou eles irem, mas eles foram. Deus não mandou eles falarem, mas eles profetizaram. Olha o que diz a Bíblia aqui. Disse eu, ouve agora, vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel. Não é vós outros que pertence saber o juízo? Aqui Deus está falando para os líderes. Essa mensagem são para os líderes religiosos, os cabeças, os juízes. Olha só. Os que aborrecem o bem e amais o mal. E deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele,
e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para com a panela. Olha só. E como a carne no meio do caldeirão. Então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirei. Antes esconderei deles a sua face. Naquele tempo, visto eles, ficarão mal nas suas obras. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, que clamam paz quando tem o que mastigar, mas apregou a guerra santa contra aqueles que nada lhe tem na boca. Está vendo aí? Quando a pessoa tem algo para oferecer para eles, quando eles sacrificam, quando eles obedecem a sua voz, eles aparentemente abençoam. Mas quando a pessoa não tem nada para dar, eles espraguejam, amaldiçoam. Só que olha o que diz aqui no versículo 11. Diz assim: os seus cabeças dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e a seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Eu vou repetir de novo isso aí. Isso aqui é o que acontece nos dias de hoje. Olha o que os falsos profetas fazem dentro das igrejas, da instituição. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. Está vendo aí? Não é isso que acontece nos dias de hoje? Não é isso que acontece? Você que frequenta a Universal, não é isso que acontece com você dentro da instituição? É tudo por interesse. É tudo por dinheiro. Não é isso quando você faz a fogueira santa? Não é isso que acontece também dentro das outras instituições que praticam isso aqui, o evangelho da prosperidade? São os falsos profetas. Não é diferente. Tudo que acontece dentro da Universal, que é praticado isto aqui, acontece dentro de várias outras denominações que, envolvidas ou inspiradas pelo diabo, estão pregando isso para o seu povo, para o povo que frequenta a instituição. E eu quero falar algo aqui para você muito sério. Estes falsos profetas são inspirados pelo diabo. É Satanás que inspira eles. De onde você acha que veio a inspiração da fogueira santa? Quem inspirou esses homens? Porque o final de tudo está visando exatamente isso aqui, ó. Fazem por suborno, por dinheiro. Quem inspirou o cair pelo poder de Deus? Quem inspirou esse trabalho todo que é feito dentro da plenitude? Com toda heresia e falsidade e mentira que se apregou ali dentro. Aonde não se vê pegar nem na Bíblia. Simplesmente falar de passagens, de mensagens. Estes falsos profetas, estes homens, eles são inspirados pelo próprio Satanás, pelo próprio diabo, para desviar as pessoas da verdade. Está bem claro aqui. Eu vou ler de novo para você. Olha aqui. Os seus cabeças dão a sentença por suborno,
E os seus sacerdotes ensinam por interesse. Existem muitos líderes que estão ali simplesmente por interesse. Deixa eu fazer uma pergunta para você, membros das denominações que pregam sobre prosperidade. Vocês já viram aonde os seus líderes moram? Vocês já viram qual o melhor carro que tem no estacionamento da igreja que você frequenta? É dos membros ou dos líderes da igreja? Quais as melhores roupas? É dos membros ou dos líderes da igreja? Quais os melhores salários? São dos membros da igreja ou dos líderes da igreja? Os falsos profetas, que, como eu li para você, têm arrancado a pele do povo, têm arrancado os ossos, têm moído os ossos. Não é isso que eu li para você agora há pouco? Os falsos profetas, eles arrancam tudo que o povo tem. Os lobos, eles arrancam a lã para se alimentar daquilo que é do povo. É isso que os falsos profetas têm feito dentro das igrejas. É isso que o seu líder talvez tenha feito contigo. Se você está numa denominação que tudo para você conquistar você tem que dar, você está ouvindo a voz dos falsos profetas. Porque Jesus ele falou o seguinte: se Deus ele não poupou o seu próprio Filho, antes entregou por todos nós, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É de graça. É uma questão de fé. Só que os falsos profetas não falam isso. Sabe por quê? Porque eles estão interessados no carro que você tem, no salário que você tem, em tudo que você tem. E é por isso que as campanhas que são feitas, fogueiras santas, campanhas, tudo isso é para arrancar o seu dinheiro, o seu sustento, é para tirar aquilo que você tem. Sabe para quê? Para satisfazer aquilo que eles querem. Porque eles querem ter o melhor carro, e eles andam com o melhor carro. Eles querem morar na melhor casa, e eles vivem nas melhores casas. Eles querem ter os melhores salários, e eles têm. Tudo à custa de você, que tem dado o seu dízimo e a sua oferta para sustentar esses lobos, esses assassinos, esses ladrões, que estão diante de você como ovelhas, mas são lobos, roubadores. Tá legal? É isso que eu queria falar neste vídeo, sobre os falsos profetas. Eles fazem tudo por interesse, por suborno e por dinheiro. Não porque amam as almas, as pessoas, mas eles fazem isso porque são inspirados pelo diabo. Tá bom? No próximo vídeo eu vou dar continuidade a falar sobre isso, sobre os falsos profetas. Continue assistindo. Compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis. Se você gostou, dê um ok. Se inscreva no meu canal. E vamos em frente. Porque é dessa forma que nós vamos libertar o povo de Deus da escravidão que está nas mãos desses bandidos que têm enganado muita gente e têm levado muita gente para o inferno. Saia, se livre dos falsos profetas. Se você está numa igreja, numa instituição que o fundamento é prosperidade, bênçãos e vitórias, você está ouvindo a voz dos falsos profetas, a voz da serpente, pessoas inspiradas pelo diabo para te enganar. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.